Finalmente, nós chegamos na fase onde a criança vai fazer a leitura das suas primeiras palavras. Hoje, eu vou ensinar você a ensinar o seu filho a ler. Mas antes, eu preciso ter a certeza de que você assistiu aos vídeos anteriores dessa série. Se você ainda não assistiu, você pode clicar no card aqui ao lado, assista-os e depois você volta para cá. Meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e hoje nós vamos falar sobre o princípio alfabético. O princípio alfabético está relacionado ao entendimento da relação entre as letras. Por exemplo, a criança vai saber que quando a letra F está junto com a letra A, aquele som vai fazer A. Mas preste atenção, não é F com a Fá, é A. Há uma diferença clara entre os métodos. De uma forma, eu estou ensinando a criança a unir as letras pelo seu nome. No método fônico, nós ensinamos as crianças a unir as letras pelo seu som. E eu preciso que você entenda bem isso, porque nós vamos ensinar a criança a ler, a fazer essa relação, a ela entender esse princípio alfabético, não a partir dos nomes que as letras têm, mas a partir dos sons de cada uma. É preciso lembrar que nós ensinamos a criança a partir dos sons mais fáceis para os sons mais difíceis, para que ela tenha o domínio, para que ela possa observar esses sons e para que ela também possa reproduzi-los. Então, nesse momento da união das letras, nesse momento que ela vai desenvolver esse entendimento, nós também precisamos ensinar os sons mais fáceis para os sons mais difíceis. Por isso que nós começamos com os encontros vocálicos. Esse entendimento que a criança precisa ter, que a letra tem um nome, que ela tem um som e que ela tem uma representação gráfica específica, tudo isso vai começar a se unir agora. E para ficar mais fácil o entendimento, nós podemos separar em 4 níveis. Primeiro, os encontros vocálicos, depois, palavras pequenas, depois, palavras maiores sem encontros consonantais e, por último, palavras maiores com encontros consonantais. Vamos observar como isso acontece na prática? Por exemplo, para os encontros vocálicos, você pode contextualizar com a realidade da criança e utilizar os encontros vocálicos que ela já conhece. Qual é o som que o cachorro faz? Au! Como é que eu faço para chamar uma pessoa? Ei! Depois que a criança se apropriou bem do entendimento dessa relação entre as vogais, aí nós começamos a acrescentar as consoantes e podemos seguir aquela mesma sequência que nós ensinamos no vídeo anterior, das letras que são mais fáceis para as mais difíceis. Então, por exemplo, a criança pode começar a ler lua. E como ela vai fazer isso? Ela vai saber que o som do L, depois o som do U e depois A. Ua, ua, lua. Por isso que a criança precisa ter treinado bem essa relação somente com as vogais, para que o seu cérebro seja treinado a identificar quando as relações começarem com as consoantes. Depois que a criança aprende a fazer essa relação com as palavras menores, nós podemos acrescentar palavras maiores. Por exemplo, feira. A. Feira. Observe que a palavra feira tem um encontro vocálico.
A criança já se apropriou do encontro vocálico, já se apropriou do entendimento de pequenas palavras e esse entendimento ele vai apenas sendo ampliado até que a gente consegue inserir o entendimento dos encontros consonantais. Por exemplo, torta, t, o, t, a, t, o, t, a, t, o, t, a, torta. Percebe? Há uma progressão no entendimento da criança. Você pode usar também frases e ir decompondo essas frases para ensinar cada uma dessas partes. Por exemplo, meu pai trabalha na padaria. Nós começamos ensinando eu, ai. Depois nós acrescentamos o P. Meu, é o, é o. Meu, p, a, i, pai. Depois ensinamos padaria, p, a, d, a, r, i, a, padaria. E depois ensinamos trabalha. E agora nós vamos para as palavras com encontros consonantais. Um grande ponto positivo no método fônico é que os dígrafos e os encontros consonantais, eles não precisam ser ensinados de maneira separada. Como a criança já vai aprender o som de cada letra, ela aprende naturalmente como relacionar esses encontros e esses dígrafos. Então, a palavra trabalha, que é uma palavra relativamente difícil para uma criança ler, se torna fácil por causa do método. Então, a, tra, a, tra, a, lha. Ela já sabe que o H não tem som. E quando o L estiver próximo do H, vai fazer esse som. E então ela consegue reproduzir a palavra trabalha sem muita dificuldade. Cada um desses grupos de palavra precisa de um tempo para ser ensinado. E aí você precisa ter a certeza de que a criança se apropriou daquele entendimento para então passar para outra fase. Então, voltando para essa relação que nós fizemos anteriormente, nós podemos formar a frase com a criança. Meu pai trabalha na padaria. Agora eu vou lhe mostrar na prática como você pode ensinar esse princípio alfabético, ou seja, a relação entre as letras, usando ferramentas simples. Aqui eu tenho papel, hidrocor, palito de picolé, botões e o alfabeto móvel. Vamos começar pelo alfabeto móvel. Começando pelas vogais, nós vamos fazer os encontros vocálicos. A letra, ela vai sempre ao encontro da outra. Então, eu tenho aqui au, au. Eu tenho aqui ei, ei. Agora nós vamos trabalhar com as sílabas, que podem ser trabalhadas da mesma forma. Então, eu tenho aqui e vou escolher a letra J. Já. I. Esse encontro de uma consoante com uma vogal, nós podemos fazer também criando o caminho. Se nós não temos o alfabeto móvel, nós podemos colocar a letra e usar um elemento manipulável, por exemplo, um botão. A, I,
O, J, U. Isso vale também para as pequenas palavras. Por exemplo, a criança já aprendeu os encontros vocálicos e aí eu vou acrescentar agora uma consoante. Ua, ua. Então, o alfabeto móvel, ele pode ser usado para treinar esse encontro entre as letras, tanto de pequenas palavras quanto de sílabas. E aí esse caminho, ele pode ser feito também usando palitos de picolé. E a criança vai ser convidada a tentar fazer o caminho com essa manipulação. A, E, I, O, U. Essas são formas que você pode utilizar para ensinar a sua criança de forma prática a relacionar as letras entre si. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre o método fônico e dessa vez nós falamos sobre o princípio alfabético. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe e não esqueça de nos seguir no Instagram, @SomosCid. Tchau, tchau!